Olá a todos, meu nome é Diego Paiva e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito da minha tese intitulada Geometria da Informação Quântica, uma abordagem geral acerca do tempo de evolução, que recentemente foi laureada com o Prêmio Teses USP, sétima edição. Bom, as últimas décadas elas foram marcadas por uma intensa atividade de pesquisa teórica e experimental na tentativa de compreender o conceito de tempo na mecânica quântica. Esse assunto, então, tem desencadeado grande progresso na busca por dispositivos cada vez mais rápidos e eficientes no processamento de informação e implementação de tecnologias de comunicação. Essas pesquisas elas foram motivadas em grande parte pela seguinte pergunta: bom, o quão rápido um estado quântico evolui sob a ação de uma dada dinâmica? Na tentativa de responder essa pergunta, então, vários avanços em pesquisa levaram à formulação do que se conhece na literatura como Quantum Speed Limit, ou limite quântico de velocidade, ou seja, um limite definindo o tempo mínimo de evolução entre estados quânticos distintos. A literatura está recheada de resultados reportando Quantum Speed Limits que são obtidos de diversas formas, por meio de tratamentos diferentes, específicos, e por várias vezes desconexos entre si, o que por sua vez deixaram lacunas à resposta de uma questão tão essencial, tão fundamental e que de certa forma remonta às origens da própria mecânica quântica. Bom, então, na tese, nos baseando no formalismo da geometria da informação quântica, nós conseguimos então estabelecer uma família infinita de quantum speed limits que são válidos para evoluções unitárias e não unitárias, ou seja, quando se considera um sistema quântico fechado e um sistema quântico aberto, respectivamente. A originalidade desse resultado recai na conexão com a geometria da informação quântica, ou seja, o tempo de evolução entre estados quânticos sujeitos a uma dada dinâmica ele é caracterizado por meio de quantificadores de informação que definem métricas na chamada variedade diferencial de estados quânticos, que de certa forma está associada à própria estrutura geométrica do espaço de estados. Essa descrição teórica ela pode ter respaldo experimental, por exemplo, via plataformas físicas como a ressonância magnética nuclear, na medida de correlações e taxas de relaxação de estados sujeitos a pulsos de radiofrequência. Os resultados reportados na tese, eles, de maneira geral, ajudam a entender melhor o Quantum Speed Limit e também o próprio papel do tempo no contexto quântico. Se por um lado o Quantum Speed Limit ele se apresenta como um tema, assunto de intensos debates ao longo dos últimos 70 anos, por outro, a própria discussão da essência do tempo no cenário quântico remonta ao cerne da própria mecânica quântica. Nesse sentido, então, nosso trabalho ele se propõe a unificar e generalizar os diversos resultados reportados na literatura, além de oferecer claramente exemplos de limites quânticos muito mais precisos e robustos do que aqueles reportados na literatura. Então, em geral, nossos resultados eles encontram aplicações na utilização de protocolos em comunicação quântica e metrologia, ou seja, o estudo da estimativa de fases codificadas em estados quânticos, e também podem fornecer novos pontos de vista em investigações fundamentais em termodinâmica quântica. Além disso, eles podem contribuir de maneira significativa na pesquisa experimental dedicada à manipulação de estados quânticos em diversos cenários físicos e também na proposição de tecnologias de informação muito mais eficientes. Obrigado.